A gente parte agora para a questão de número 17 da Multivix de Cachoeiro de 2019. Bactérias são micro-organismos que podem nos trazer uma série de problemas de saúde. Uma de suas principais características é seu ritmo de reprodução assexuada. Alguns tipos de bactérias duplicam a cada 20 minutos, caso estejam em ambiente propício, ou seja, a cada 20 minutos, cada bactéria se transforma em duas. Isso ajuda a entender a razão pela qual uma contaminação bacteriana deve ser combatida o mais rapidamente possível. Analogamente, as notícias falsas, fake news, têm tomado espaço cada vez maior em nosso meio. Em redes sociais, a quantidade de pessoas contaminadas com notícias falsas cresce de forma assustadora. Em um cenário hipotético, a cada 20 minutos, cada notícia falsa encontra 10 pessoas que compartilharão cada uma com mais de 10 pessoas e assim sucessivamente. Sobre a quantidade de bactérias e a quantidade de contaminados por boatos na internet, nos contextos apresentados acima, é possível afirmar que... Galera, olha só, agora eu quero a sua participação aqui, tá? Eu quero que você responde junto comigo essa questão. É uma questão puramente teórica. Coloca no chat aí qual é a sua opinião. Eu vou ler cada uma das alternativas aqui. Quero você participando, não tem problema errar. E depois a gente vai ver qual é a resposta certa. Não tem conta para fazer. Alternativa A. Olha só, vamos explicar o texto aqui, né? O texto é um pouquinho confuso. Ele está dizendo que uma bactéria, alguns tipos de bactérias se duplicam a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos você tinha uma bactéria, você vai ter 2, depois 4, 8 e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece com fake news. Eu conto uma mentira aqui, tem sei lá quantas pessoas me assistindo agora, e aí vocês acreditam nessa mentira e propagam a mentira, cada uma conta para mais 30, 40 pessoas, e essa mentira vai se espalhando, certo? Então, da mesma forma que acontece a propagação de uma colônia de bactérias, também acontece a propagação de uma fake news. E agora eu quero saber se essa propagação ela se dá de forma linear, exponencial, aritmética, geométrica. Então eu vou ler as alternativas aqui e você me ajuda a escolher qual é a alternativa correta. Alternativa A. A quantidade de pessoas contaminadas por boatos cresce como uma progressão geométrica, enquanto que a quantidade de bactérias cresce segundo uma progressão aritmética. Então vamos lá. Boatos é PG, enquanto bactérias é PA. Alternativa B. A quantidade de pessoas contaminadas por boatos cresce como uma progressão aritmética, enquanto a quantidade de bactérias cresce segundo uma progressão geométrica. Então agora ele inverteu, né? Então agora boato é PA e bactéria é PG. Vamos continuar a leitura. Ambas as quantidades crescem de acordo com uma progressão geométrica. Alternativa D. Ambas as quantidades crescem de forma exponencial. Alternativa E. Ambas as quantidades crescem segundo uma progressão aritmética. E aí, coloca nos comentários, coloca aqui no chat qual é a sua opinião sobre essa questão. Então vamos lá, galera. Vamos começar descartando aquilo que é absurdo. Progressão aritmética e na verdade ele não fala de função do primeiro grau aqui não, né? Ele fala de progressão aritmética, progressão geométrica e função exponencial. Mas o crescimento de uma progressão aritmética, ele é linear, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse 2 bactérias, eu teria depois 4 bactérias, 6 bactérias, 8 bactérias, 10 bactérias e assim sucessivamente. E a gente sabe que isso não é verdade. O crescimento de uma bactéria, ela não cresce de acordo com uma progressão aritmética. Da mesma forma, os boatos. Se eu conto um boato para 10 pessoas e cada uma dessas 10 conta para mais 10, então eu começo com 1, depois eu tenho 10, depois eu tenho 100, certo? Então eu também não posso afirmar que isso é uma progressão aritmética. Então progressão aritmética está descartado de qualquer uma das duas hipóteses. Aliás, como ele fala que isso daqui é uma analogia, ó, isso daqui é uma analogia tanto para bactérias quanto para essa dispersão aqui dos boatos,
A mesma coisa que acontece com um, o mesmo fenômeno que acontece com um, também vai acontecer com o outro, tá bom? Agora a gente precisa desempatar. Esse crescimento, ele é exponencial ou ele é geométrico? Aí fica a dúvida, né? Porque tanto a progressão geométrica quanto a função exponencial, ela se comporta de forma muito parecida. Só que tem uma pequena diferença. A progressão geométrica, ela acontece, ela dá saltos inteiros. Por exemplo, se eu tiver inicialmente uma bactéria, depois eu vou ter duas, depois eu vou ter exatamente 4, depois exatamente 8, depois exatamente 16, para cada intervalo inteiro. Já a função exponencial, ela existe para todos os valores reais. A função exponencial ela é contínua. Se você pegar o gráfico aqui de uma progressão geométrica, o gráfico da progressão geométrica, ele é um monte de pontinho. Ele é assim, olha. Ó. Ó. Um monte de pontinho. Já o gráfico de uma função exponencial, ele é uma linha contínua que passa por cima desses pontinhos. E o que acontece? Você acha mesmo que as bactérias elas ficam 20 minutos paradas lá, sem fazer nada, aí quando dá 20 minutos de relógio contado, bum, todo mundo se duplica? E aí fica mais 20 minutos parado e de repente, bum, todo mundo se duplica? Não, né? A coisa vai acontecendo de forma contínua. Então, na real, isso é uma função exponencial e não uma progressão geométrica, beleza? Da mesma forma os boatos, né? Você não tem aqui, vou contar para 10 pessoas, esperar 20 minutos, e aí depois de 20 minutos só que essas 10 pessoas propagam o boato para mais 10 e assim sucessivamente. Então a gente está falando aqui de uma função exponencial e não de uma progressão geométrica.